Salve, salve rapaziada, aqui é o Solana Masquilão e bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do RP Goblins. Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos aqui, ou pelo menos a grande maioria deles, foi gravado em twitch.tv/rpgoblins. Assista ao vivo em twitch.tv/rpgoblins, aproveita e já deixa o seu sub, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, aproveite. E esse aqui é só um trecho, nós estamos fazendo live todas as terças, quartas e quintas, ou pelo menos tentando. E, é claro, nosso episódio de One Piece no final de semana. Não perca nada disso e saiba onde tudo vai acontecer em twitch.tv/rpgoblins. E com isso, o vídeo. Pessoas do chat, eu peço desculpas. Pessoas do YouTube, eu peço desculpas porque eu estou prestes a entrar em uma tangente sobre Power Ranking de Naruto. Minha Nossa Senhora. Não me parem, porque esse vai ser o momento mais divertido de toda a minha vida. Mano, ninguém solta a mão de ninguém, chat, pelo amor de Deus. Seguinte. Alguém segura minha mão, pelo amor de Deus, SK. Seguinte, isso aqui é uma tier list e essa aqui não vai ser baseada em quanto eu gosto dos personagens, vai ser baseada em quem eu acho que ganharia daqueles abaixo em uma luta. Se vocês disserem que eu tenho bias pessoal de alguns personagens, tudo bem, podem falar, vocês sabem como eu gosto de todos esses personagens. Tem mesmo, mano. Tem, e daí? Algum problema? Enfim, isso aqui vai ser uma tier list do Power Ranking de personagens da Akatsuki de Naruto. Enfim, alguns disclaimers antes de começar. Eu criei aqui embaixo uma tier list, um ranking, mas eu acho que eu não vou nem chamar de eu, vou só chamar de não sei, porque eu não assisti todos os fillers de Naruto, então assim, me poupem aqueles que assistiram, mas eu vou botar os personagens que eu não conheço aqui embaixo e os personagens que eu acho que não merecem ser julgados aqui embaixo, porque essa aqui é uma template que já veio pronta. Tipo essa aqui do Yahiko, o Konan e o Nagato todos juntos, eu não sei exatamente como que eles poderiam, não tem informação bastante pra gente conseguir colocar eles em algum lugar. Enfim, lembre-se de dizer que, é claro, eu não tô dizendo que todos os personagens aqui no rank S necessariamente venceriam 100% das lutas contra um personagem no rank A. Eu simplesmente estou tentando dizer que a cada 10 lutas ele venceria 6 de 10 do personagem do rank abaixo dele. Entendem mais ou menos? E entre os personagens de cada rank não vai ter nenhuma especificidade e é isso. Enfim. A gente vai começar com o último o último da lista e uma das menos poderosas membros daqui. Me desculpe, Konan, mas você tem que vir pra cá. A Konan, de verdade, ela não tem... A Konan não, desculpa. Caralho? Eu esqueci o nome dela. Chat, me ajudem, por favor. Qual é o nome dessa mulher? Baby, está aí? A Isabela se mutou. Aí é foda. Eu até ajudaria, mas primeiro que eu não conheço os personagens. Karin! E eu remetei a página. Ah! Karin, enfim, depois desse lapso de memória por algum tempo, Karin, ela tem que ir pra Rank D, ela é basicamente um personagem de suporte, ela não tem nada de muito especial, então é isso, gente, ela vai pro Rank D porque os maiores feitos de combate dela, ela certamente ganharia de um Genin ou de um Chunin, eu imagino com certa facilidade, mas os maiores feitos de combate dela são apoiar o Sasuke, fazer ele morder ela e ela ficar... quando ele dá essa mordidinha, então... Foda-se. Exatamente. Enfim, próximo. O que eu acho que é basicamente, sem muito ponto de discussão, o membro mais fraco da Akatsuki de verdade. O Hidan, ele perdeu pro Shikamaru, que eu acho que não é necessariamente ruim. O Shikamaru é um personagem muito legal e ele é extremamente inteligente. Ele conseguiu vencer esse problema e essa parada, como todas as outras, de uma maneira extremamente interessante. Ele venceu o Asuma, que era um Jonin respeitado da Vila da Folha, mas, de verdade, se fala muito sobre aquelas pessoas que vão vir logo depois acima dele, mas basicamente ele não tem nada de muito especial, sendo que as únicas lutas dele são vencer do Asuma com a ajuda do Kakuzu, que não é necessariamente o maior feito do mundo, e depois ser derrotado, ser solado pelo Shikamaru. Ele é legal, ele é interessante, mas a imortalidade dele só leva ele até a página 2, quando você compara ele com os outros personagens dessa lista. Próximo, Suigetsu, e infelizmente eu gosto bastante do Suigetsu, mas também ele tem uma habilidade interessante, ele é praticamente um Logia de água, se a gente for voltar pra One Piece, só que ele tem uma fraqueza muito clara ao elemento de raio, e não só isso, na verdade, mas ele não tem absolutamente nada que mostra pra gente que ele é um cara especialmente foda. Ele foi escolhido pro time do Taka de uma maneira de uma maneira justa. Eu acho que ele com certeza venceria Karin numa luta, talvez isso fizesse com que ele fosse pro Rank C, mas aí não seria
uma tier list, mas sim um milhão de coisas depois do outro. Eu só acho que existe um gap de poder entre ele e o resto atrás dele, porque ele simplesmente não mostra nada de muito interessante. Junto com ele, eu acho que logo depois, peraí. Bom, eu vou colocar aqui, mas por falta de mais informações. O Yahiko, na sua versão não PEN, a gente simplesmente não vê ele lutando. Do que a gente sabe é que ele lutou com o Hanzo de Salamandra, não fez exatamente a melhor coisa do mundo enquanto isso. Isso porque ele tinha ajuda do Nagato. Nagato esse, que no futuro, quando revivido e enfraquecido pelo Edo Tensei, conseguiu basicamente lutar em luta corpo a corpo contra o Killer Bee e o Naruto, o que não é pouca merda, e precisou da ajuda do Itachi revivido pra conseguir derrotar ele. Então, assim, se esse cara, mesmo que mais fraco, porque ele era mais jovem, ajudando o Yahiko, eles não conseguiram fazer uma coisa muito grande contra o Hanzo de Salamandra, eu acho que por isso o Yahiko pode ser rank D. Ele podia ser muito foda, a gente simplesmente não sabe, por isso ele ficou no rank D. Enfim, próximo, acho que a gente pode, é justo a gente inaugurar o rank C com o nosso amigo Planta Carnívora, Zetsu. Eu acho que ele não tem nada de muito mais especial do que essas pessoas no rank abaixo dele. Eu só acho que ele pode ser uma boa base pro que vem a seguir, porque logo depois a gente pode colocar aqui o Juga. Eu acho que ele é mais forte do que todos os outros membros de Taka. Isso aqui foi definitivamente mostrado quando com a performance dele na cúpula do 5Kage e com a maneira de que basicamente ele foi o único que foi útil ali pro Sasuke de alguma forma. Depois ele virou criancinha por bastante tempo. E assim, basicamente ele acabou. Ele tinha um começo interessante, parecia extremamente poderoso, por mais que seus meios berserker levassem ele pra um caminho meio ruim, mas basicamente ele acabou virando um power-up do Sasuke depois, enquanto ele tava no Susanoo, pra ele conseguir ferir membros pessoas com poderes dos caminhos. Então, assim, ele é meio... não faz de cheira. Eu acho que a maior parte do rank C vai ser assim. Próximo depois dele na lista, nós vamos colocar aqui a nossa amiga de papel, Konan. Ela é muito legal, ela é uma excelente personagem, mas infelizmente ela não tem nada demais que mostre com que a gente leve ela muito acima. Um dos maiores feitos dela foi lutar contra o Obito, e com um nível tipo Batman de preparação, ela quase conseguiu vencer um Obito que não tava levando ela a sério e não conseguiu. E isso fala bem mal pra ela, na verdade, né? Ela tinha armadilha, ela tinha tudo preparado e mesmo assim, foda-se, não conseguiu. Enfim, próximo, eu acho que aqui a gente pode inaugurar um rank novo com Sasori da Areia Vermelha. Eu acho que ele é um personagem extremamente... acho que daqui pra cima, inclusive, os ranks vão ficar cada vez mais complexos, vão ficar cada vez mais difíceis de diferenciar um do outro e qual deve ir em que rank. Mas o Sasori, ele certamente matou um dos Kazekages que, ao que eu me lembro bem, era um nível de poder e um nível de capacidade tão grande quanto o do Gaara, o que não é pouca merda. O Gaara era um personagem, principalmente no Exame Chunin, ele era um personagem muito foda, mas depois de um tempo ele acabou ficando um pouco pra trás. Ele perdeu pro Deidara, o Gaara perdeu pro Deidara, o que não é necessariamente um desfeito na mão dele, pelo menos na minha opinião, porque a maior parte da luta ele não lutou de maneira ofensiva, da maneira que ele gostaria. Ele lutou tentando não só defender ele e conseguir vencer a luta, mas como também defender as pessoas da Vila da Areia. Então, se você imaginar que os pares da Akatsuki têm poderes similares, o que muito provavelmente não, mas alguns deles, como o do Seisara e Dadori é foda. O Sasori e o Deidara, eu acho que seria justo. Lançou o Alan na live, Lancei o Alan na live, enfim. Bota o som da apenas um show. Mas eu acho que seria justo a gente colocar eles em níveis de poder similares, porque eu vou colocar o Deidara aqui, muita gente provavelmente vai ficar triggered comigo, porque eu sei que o Deidara é um personagem que tem muitos fãs, mas eu acho que assim, ele conseguiu vencer o Gaara, que, ok, é algo interessante. E depois os outros feitos dele são perder pro Sasuke, no passado, perder pro Itachi muito hard, assim, a luta nem começou e ele já tinha perdido pro Itachi. Ele tem um olho que ele conseguiu transformar em basicamente imune a Genjutsu por treinamento, que também é um olho câmera que tira foto, que é uma parada absolutamente... Mano, o olho do Deidara tira foto? O olho do Deidara, se eu não me engano, eu não sei se era uma coisa de filler ou se era uma coisa do anime, mas um dos olhos dele tira foto. Eu gosto Mano, que...
Eu gosto. Eu tenho essa imagem na minha cabeça dele tirando foto com o olho dele. Por favor, não tirem ela daqui. Pode ser o maior efeito Mandela da história, mas ela vai ficar aqui. Nossa. Enfim. Chat, por favor, confirmem essa informação. Enfim. Eu acho que entre os pares da Akatsuki existem alguns com gap de poderes muito grande, afinal de contas vocês conseguem ver que um dos membros pareados da Akatsuki tá no rank D e o par dele ainda não foi colocado na lista, por razões óbvias, mas eu acho que esses dois são justos de estarem no nível de poder similar. Eles foram apresentados ao mesmo tempo e foram apresentados de maneiras que pareciam deixar eles de forma similar. Vale dizer que o Deidara perdeu pro Sasuke, enquanto o Sasori perdeu pra Sakura, o que pode acabar criando um pouco de confusão, porque esses dois estão no mesmo nível, sendo que claramente o Sasuke de Hebi, logo depois do começo do Naruto Shippuden, conseguiu derrotar o Naruto, o Yamato e a Sakura antes mesmo da luta começar também, com facilidade, mostrando o gap de poder deles, assim, gigantesco, e esse cara sozinho derrotou o Deidara, e a Sakura, que foi completamente humilhada nesse momento, derrotou o Sasori, só que você tem que lembrar que ela basicamente tinha um guia inscrito de como derrotar o Sasori 101, o único antídoto pro veneno dele, que era uma das principais armas dele, e uma mestra dos fantoches pra apoiar ela. Então, assim... Essa mestra dos fantoches não era a avó do... Era a avó do Sasori, inclusive. Mano, é a mesma coisa que chegar numa pessoa que conhece o cara desde criancinha e falar, então, mano, ele tem cócega no joelho. Exatamente. Mano. Então, assim, eu acho que é um pouco injusto as pessoas diminuírem o nível do Sasori por causa disso. Então, acho que é justo eles dois entrarem no rank B. Enfim, próximo na lista. E eu acho que... Eles são melhores amigos, né? Não dá pra separar. Exatamente. Vale dizer que esse personagem aqui, se eu não me engano, ele é de um filme, mas eu não vi esse filme, então foi mal, galera! Ele vai ficar fora da lista também. Enfim, próximo na lista. Muita gente provavelmente vai ficar... Eu já vi bastante gente com opiniões contrárias e eu acho que... Infelizmente... Tá, pera. Preciso pensar um pouco no meu próximo passo. Meu próximo passo pode definir a minha carreira daqui pra frente. Galera, eu... tô confuso. É isso que eu posso dizer. Eu já tô vendo que eu vou ter que criar um tier a mais aqui. Porque senão não vai dar certo. Eu vou criar um tier S+. Porque senão simplesmente não vai funcionar. Tati, lembrando que o vídeo que a gente colocou... O Zop não, o Brook no rank D, o pessoal quitou, velho. Deu rage kit no vídeo. Bom. Esse vídeo aqui o pessoal vai dar rage kit, com certeza. Mano, deixa o pessoal da rage kit. Enfim, eu tive que criar um rank separado porque seria um pouco injusto colocar os personagens aqui que estão aqui pra frente só nessas próximas duas camadas, porque... e eu acho que tem que existir uma diferença, porque existe uma diferença muito grande entre os próximos personagens que vão entrar na lista, e a gente começa com Kakuzu, o homem que perdeu pra um Rasen Shuriken. Vale dizer, o Kakuzu, eu diria que, pelos feitos dele, pelo que ele mostra fazendo a série, ele poderia ser um sólido rank B. Porém, existe o Lorde que ele enfrentou o primeiro Hokage e sobreviveu. E a gente sabe como que o homem das mãozona da madeira é absurdo. Então, tipo, é que nem você... Por exemplo, vamos dizer que você vai lutar contra um cara, tá? Imagina você vai brigar contra uma pessoa que você não conhece. E aí, de repente, eles dizem... Oi, então, esse cara com quem você vai brigar, ele brigou com o Mike Tyson semana passada e ele tá de boa. Eu não sei vocês, mas eu ficaria cagadíssimo. Mas ele ganhou a luta ou ele perdeu a luta? Não, ele perdeu a luta. Mas ele sobreviveu brigando contra o Mike Tyson. Se você me bota 2 rings contra o Mike Tyson, eu tomo 1, 2 e já era. E eu tô falando do Mike Tyson velhinho, não do Mike Tyson boxeador. Então, assim, ele lutou contra o primeiro Hokage e sobreviveu. Então, só por isso, ele merece estar no rank A. Pelas coisas que ele faz, ele toma um one shot de um Rasen Shuriken. Assim, ele é bastante... Ele não parece lutar da maneira mais tática possível, enfim. Mas eu acho que um rank A é sólido pra ele. Daqui pra frente, todos os personagens... Já sei. Enfim, ignorem a row a mais que eu criei. Do rank A pra frente, todos os personagens vão ser colocados em como se fosse um pódio. Então, o que tá mais pra trás é necessariamente pior do que os outros na frente. Porque senão eu ia ter que criar 1 milhão de ranks aqui pra frente, porque a diferença começa a ficar cada vez mais diminuta e eu acho que ela tem que ser cada vez mais diferenciada. Enfim, próximo membro na lista, vemos aqui com o Sasuke da Cúpula dos 5 Kage.
infelizmente, se dependesse de mim, ele era nível S++, em tudo, porque eu tenho o Sasuke da Cúpula dos 5 Kage tatuado nas minhas costas. Esse é o meu momento favorito, do meu personagem favorito de toda a ficção. Mas, o que foi? Falei nada. Ah, tá. Mas ele é bastante interessante como personagem, como um lutador, não é necessariamente daquele jeito. Ele conseguiu, sim, lutar de igual pra igual contra o Haikage, o que é algo extremamente impressionante, dado que o Haikage era um personagem que brigava com o Oito Caudas, assim, semana sim também, o que não é pouca merda, e... Haikage também é um dos personagens mais rápidos da história de Naruto, e mesmo assim, por mais que a velocidade dele começa a não se parecer tanto depois que a gente compara ele com as pessoas de graus muito acima, mas enfim, a gente ignora isso por enquanto. O Sasuke conseguiu lutar contra ele de igual pra igual e muito provavelmente venceria. Ele fez o cara perder um braço e o cara só conseguiu regenerar o braço dele por causa do apoio das outras pessoas, e muito provavelmente, se não fossem os outros Kages ali, o Sasuke provavelmente estaria completamente... Sasuke teria uma chance de conseguir. Eu diria que se ele fosse 1 por 1 contra cada um dos Kage, ele muito provavelmente só perderia pro Onoki naquele momento, porque vale dizer também que o Sasuke da Cúpula dos 5 Kage tinha uma estamina gigantesca, porque ele foi pra Cúpula dos 5 Kage, ele fez aquele furdunço inteiro, lutou contra a porra toda, lutou contra o Haikage, spamou a Materazo como se não houvesse amanhã, lutou contra a Mei, por mais que a Mei não tenha se dado muito bem, lutou contra o Onoki, o que também ele não se deu muito bem, lutou contra o Gaara, lutou contra uma porrada de gente, saiu de lá, lutou contra o Danzo, matou o Danzo 208 vezes, o mesmo Danzo que a gente sabe que, sem os olhos do Izanagi, conseguiu roubar os olhos do Shisui Uchiha, que não é pouca merda, e ele matou o Danzo, tipo, pelo menos umas 10... O Sasuke matou o Danzo de novo enquanto eu tava dando essa explicação aqui. Então, e logo depois, ele ainda enfrenta o Naruto e o Kakashi e... Ok, ele tava quase ficando cego por causa disso, o Obito tirou ele dali, mas mesmo assim, ele... Essa estamina dele, porque assim, a gente tem que lembrar que essa é uma história em que não tanto tempo atrás, um dos caras mais fodas do mundo usava 10 minutos de Sharingan e ia desmaiar na cama. E esse cara foi capaz de fazer tudo isso. Tudo bem, ele quase perdeu a visão, mas mesmo assim é impressionante o que ele fez. Enfim, próximo na lista, e vocês devem estar um pouco curiosos porque as coisas estão começando a ficar complicadas aqui. Próximo membro na lista... Isso aqui é um pouco difícil, porque eu sinto que cada passo que eu possa dar seria um pouco complexo. Eu sinto que daqui pra frente, entre esses 5 aqui, existem argumentos que conseguiriam colocar o outro sempre acima do anterior. Mas eu vou ser honesto às coisas que eu creio. E o próximo na lista vai ter que ser o Obito de um Sharingan, porque a habilidade dele é extremamente poderosa. A gente tem que lembrar... Vale dizer, vocês devem estar pensando, porra, mas o Obito, ele é qualquer merda, ele não fez nada de muito especial, o Obito de um Sharingan, ele era só uma piada, blá 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 blá. Mano, eu gostava do Obito fazendo brincadeirinha. Então, cara. só que esse cara, ele podia fazer muita brincadeirinha, mas esse homem era um monstro, porque, pense assim, isso aqui, eu vou lembrar, vou dizer por que o Obito tá no Rank A, lembrando ele de um momento bastante anterior. Houve um gap de tempo entre esse momento que eu vou lembrar do Obito e o momento em que em que o Obito de um olho só que tá aqui na lista. A gente sabe que ele tem 2 olhos, mas enfim, o Obito de um buraco só na máscara que tá aqui na lista. Vale lembrar. Seguinte, pessoal. Lembra do Ataque das 9 Caudas? Um cara um pouco assim, um pouco fora do comum, um cara assim, acima da média, chamado Minato Namikaze, tava lá defendendo a Vila da Folha, e aí ele chegou, viu essa criança, porque o Obito nessa época tinha o quê? 14, 13, 15 anos, sei lá quantos anos, o cara era um adolescente. E o Minato lutou contra ele por, 2 minutos, viu o que ele fez, e ele falou, esse adolescente aqui só existe uma opção, ele tem que ser Madara Uchiha, um ninja lendário que tava morto há centenas de anos. Ele falou, é isso, não tem nenhuma outra opção. É que nem eu vou, por exemplo, voltando à impressão de eu vou brigar com um cara, eu luto um ringue de boxe com um cara, eu luto ali, faço um round com ele, e eu falo, galera, não tem jeito, esse cara é o Muhammad Ali, o cara que morreu há sei lá, 50 anos atrás. Foda-se.
ele conseguiu botar uma impressão tão forte em um cara tão absurdo e que entendia tanto de todas as formas de combate do mundo ninja, que merece respeito, e por isso só, e não só apenas por isso, porque mais pra frente a gente consegue ver ele, aquele mar de bomba de papel explodindo, e ele sai bem, e esse cara consegue, basicamente, ele brinca com a cúpula do 5K, ele teleporta o Sasuke pra dentro, teleporta pra fora, teleporta pra cara de um, teleporta pra cara do outro, faz isso, faz aquilo, e ele ainda tem Zanagi, e consegue ficar em Kamui por 5 minutos. Tipo, esse cara é uma sacanagem. Próximo na lista, Kizami. Ele muito provavelmente deveria estar atrás do Obito se eu não gostasse tanto do Kizami. Mas deve se lembrar, esse cara lutou contra o Gai do sétimo. Eu acho que o Kizami, se ele merece uma posição aqui tão alta, é porque eu acredito muito na durabilidade desse homem. Porque o Killer Bee, muito provavelmente, era, se não provavelmente na época em que o Kizami e o Killer Bee lutaram, ele era um Jinchuriki perfeito e talvez, dependendo, é claro, das suas opiniões sobre o Naruto na mesma época, o Jinchuriki mais forte do mundo. E o Kizami lutou contra esse cara. E vamos dizer que empatou. Porque, assim, teve todos aqueles problemas com a Samerrada, que depois a gente descobre que era tudo um plano secreto que o Kizami tava usando, mas enfim. Eu acho que mesmo assim, em uma luta de igual pra igual, ele tinha uma chance de pelo menos 50% de vencer o Killer Bee, que não era pouca merda. E vale lembrar, o Kizami, por mais que ele não tenha deixado uma impressão que ficou por muito tempo na cabeça do Gai, ele lutou contra o Gai, que viu esse cara e falou, é isso, vou ter que abrir o 7º portão. E ele abre o 7º portão, o Gai pica o peito do Kizami, destroça o cara, ele cai que nem, porra, tá ligado quando você... Mano, eu não consigo nem pensar em um exemplo que mostre o quão fudido o Kizami tava. Ele tava com um combo do tamanho do estádio do Maracanã no peito dele, da bicuda que ele tomou do Gai. E em segundos ele tava bem de novo. Esse cara, ele tem um senso de... uma força de regeneração, um tipo de fator de cura que é absurdo. A habilidade dele é gigantesca. O jeito que ele luta com a Samerrada coloca ele, assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros acima de todos os outros espadachins da névoa. E ele não é chamado de a besta de cauda sem uma cauda de sacanagem. Mano, é porque ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Levanta a mão no chat se você beijaria o Kizami. Enfim, próximo na lista. E agora a galera vai ficar chutada, eu acho, hein? Mas eu vou colocar o Pain. E me desculpa, galera, mas vamos lá. Como é que eu posso dizer isso? O Naruto Sasuke, em vários e vários momentos da história de Naruto, principalmente... Vou usar esses dois, porque esse aqui, o Itachi tem uma... Porque essa aqui é, obviamente, uma briga entre quem fica na frente, o Pain ou o Itachi. O Itachi, ele tem uma briga contra o Sasuke, e o Naruto tem uma briga contra o Pain, mais ou menos na mesma época. Então, e nessas duas brigas, o Itachi morre e o Pain morre. Então, se a gente conseguir entender um pouco melhor do que essas duas aconteceram e do que aconteceu levando isso até lá, a gente consegue entender. O Sasuke e o Naruto eram claramente paralelos direto um do outro desde o começo da série. E o Sasuke, por muitas vezes, era exatamente aquilo que o Naruto precisava crescer para chegar. Eu diria que muito provavelmente no momento em que o Naruto conseguiu o modo sábio, ele e o Sasuke finalmente estavam em pé de igualdade. Isso aqui provavelmente é um pouco polêmico, mas eu diria que nesse momento, se não mais forte, o Naruto era quase tão poderoso quanto o Sasuke. Ok? Ok. Porém, a gente vem para as lutas respectivas dele. Vale dizer, o Pain que tinha acabado de enfrentar o Naruto com o... Tá, eu vou trazer isso dessa forma. O Pain que enfrentou o Naruto na Vila da Folha,
provavelmente não era tão poderoso quanto o tanto de poder que o Pain poderia ter, porque ele tinha acabado de dar um Almighty Push que destruiu a Vila da Folha inteira. E não só isso, ele praticamente empatou com o Naruto, só realmente perdeu a luta quando a Nove Caudas começou a sair e o Minato teve que aparecer pra ser lá, aconteceu um monte de putaria. E mesmo assim o Pain praticamente quase ganhou a luta. Isso porque o Naruto veio com o guia ilustrado com fotos pra idiotas de como vencer o Pain. E, assim, não existe nenhuma dúvida de que o Pain é um personagem extremamente poderoso e completamente fora do comum de qualquer outro ninja que a gente tinha vindo até lá. Porém, quando a gente compara isso com o Itachi, que quando lutou com o Sasuke tinha basicamente a AIDS dele batendo forte no coração dele, o cara precisou parar no meio da luta pra tomar os remedinhos dele, e ele teve uma luta de igual pra igual contra, na verdade, não só de igual para igual, mas muito provavelmente fica subentendido, principalmente depois quando você entende que ele não estava realmente tentando vencer o Sasuke, fica extremamente claro que o Itachi tem um gap de poder gigantesco com o Sasuke, porque pense o seguinte, se o Naruto, no modo sábio, ganhou do Pain, o Itachi, quando revivido e teoricamente nerfado pelo estado de Edo Tensei, mais curado da AIDS dele, conseguiu sozinho fazer com que o Sasuke, do Magenko Sharingan eterno, que mais pra frente se mostrou um cara extremamente importante no que tava na guerra, e muito provavelmente o segundo, o quarto ou quinto membro mais poderoso daquele combate do final da guerra, no momento que o Sasuke de Magenko Sharingan eterno pisou no campo de batalha, muito provavelmente só atrás do primeiro, talvez do quarto. Eita, Windows Defender. Valeu, Windows Defender. Me sinto protegido. Muito provavelmente só aquele Sasuke só tava atrás do primeiro, do quarto, talvez do terceiro, dependendo do seu ponto de vista sobre o terceiro, do Naruto, do Madara e do Obito. Naquele momento ele, se você contar os 10 caras, mas enfim, naquele momento ele provavelmente só tava atrás desses caras, e o Itachi, revivido, nerfado, conseguiu fazer esse Sasuke, que era um dos caras mais absurdos no campo de batalha, parecer como se ele fosse uma criança, porque enquanto ele brigava com o Kabuto e o Sasuke assistia, o Sasuke parecia que ele tentava ajudar, mas o Itachi simplesmente tinha uma resposta pra tudo. Eu diria que ele é um dos personagens mais inteligentes dessa série, e quando não nerfado, heavy por causa da doença dele, o Itachi muito provavelmente seria, se não nível Kage, um nível alto de Kage, porque se as pessoas abaixo dele falam alguma coisa, você consegue entender o nível de... Assim, se não bastasse tudo isso, se não bastasse essas capacidades que ele tem, se não bastasse ele ter velocidade rápido bastante pra ele conseguir casualmente brigar contra o Naruto, e esse mesmo Naruto que era tão rápido quanto o Raikage um tempo atrás, ele ainda tem um escudo capaz de bloquear todos os ataques e uma espada basicamente dá um one shot em todo mundo. Então assim, Itachi contra o Pain é uma luta extremamente complexa e extremamente difícil de entender, mas na minha opinião, é assim que ela acontece. E por último, o Obito com o Sharingan e o Rinnegan. Eu acho que não tem nem discussão aqui. Esse cara é absolutamente gigantesco. Ele... vale lembrar que, assim... Ele... tudo aquilo que a gente disse pro Obito anterior tá valendo. Só que agora ele também tem um Rinnegan que... não sei se vocês lembram, não faz pouca merda. E esse mesmo Obito, se aquele outro Obito tinha mostrado alguma coisa de impressionante, esse aqui mostra uma capacidade de luta em um nível completamente diferente. Esse cara tem um nível de perseverança e constituição. Tipo, se esse cara tivesse... Se a gente visse a ficha dele, os hit points estariam saindo pra fora da ficha. Porque esse cara, um pouco mais pra frente, depois desse momento, ele não só tomou um Chidori no peito, que tudo bem, ele fez porque ele queria, mas assim, é um Chidori no peito, gente. E a gente tem que lembrar que o Naruto perdeu a Nove Caudas. Morreu. O Obito perdeu cada uma das 10 caudas do corpo dele. E continua conversando com uma galera por pelo menos, sei lá, mais umas 2 horas. Esse cara, ele tinha força de vontade o bastante pra fazer projeção espiritual e dar olhos pro Kakashi. Assim, eu não sei o que mais eu posso dizer. As pessoas gostam de dar um downplay gigantesco no Obito por causa da luta dele contra o Kakashi, que ele perdeu de propósito. E ainda assim... ele perdeu de propósito pra o que é um dos
ninjas mais lendários da Vila da Folha. E assim... Eu não sei que outras justificativas eu consigo colocar. Ele é invulnerável e quando você consegue acertar ele, ele é extremamente resistente. Então... É isso, galera. É isso que a gente tem a dizer. Ele, muito provavelmente, se a gente tá aqui, ele consegue ficar mais tempo não atacado quanto qualquer outra pessoa dessa lista. E muito provavelmente é o cara que mais resiste a porrada contra qualquer outra pessoa dessa lista. E, não só isso, ele tem um dos jutsus do Sharingan mais absurdos. E a gente esqueceu de comentar num Rinnegan que ele meio que arrumou ali. Vale dizer que um Rinnegan, tudo bem que esse cara era um cara um pouco diferenciado, mas o Madara, quando ele saiu de cego pra um Rinnegan, a gente viu o que ele fez no Arco da Guerra. Então, simplesmente, gente... O Obito é foda. Vamos aceitar isso. É isso. Algo a comentar, baby? Fico feliz em ver você se divertindo. Mas eu não entendi porra nenhuma.